Olá, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus mais uma vez em poder estarmos aqui hoje, nesse nosso quarto dia da nossa semana de oração. Que Deus esteja abençoando grandemente você, sua família, nos dando a graça em poder servi-lo cada dia melhor. Queridos, eu gostaria de ler com os irmãos Daniel, o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9, para a nossa pequena meditação de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus deu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Queridos, um texto, apenas 2 versículos que nós lemos, mas como os irmãos conhecem a história de Daniel e esse versículo, ou esses versículos, fazem parte de um contexto em que Daniel, não apenas ele, mas ele e seus companheiros, o povo de Israel, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, eles foram levados para o cativeiro pelo rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Nabucodonosor então pede ao seu chefe, o eunuco, que ele escolhesse entre os forasteiros, ou seja, entre os que haviam sido trazidos para a Babilônia através do rei e levado em cativeiro, que ele procurasse jovens perfeitos, jovens inteligentes, jovens dotados de grande sabedoria. E então Aspenaz, o chefe dos eunucos, ele encontra Daniel, encontra os companheiros de Daniel, que é Ananias, Misael e Azarias, bem conhecido como Mesaque, Sadraque e Abednego, Os nomes deles foram mudados para esses nomes. Então, o texto que nós lemos hoje, ele nos chama a atenção por um detalhe, por um fato. O rei havia escolhido esses jovens, eles deveriam ficar separados por um tempo, comendo de tudo, do bom e do melhor, das iguarias que o rei mesmo se alimentava. Agora, uma coisa nos chama a atenção, é que Daniel, ele coloca em seu coração, ele resolve firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele tem esse sentimento de não comer a comida que o rei comia. Os judeus, os israelitas, havia algumas comidas, eles tinham algumas comidas, alguns animais que eles não podiam comer. Talvez seja isso que Daniel colocou em seu coração, de não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Mas isso está muito além do que simplesmente escolher ou não um tipo de comida para comer. Eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente sobre a posição de Daniel de não se contaminar. Não se contaminar com as iguarias do rei. Gostaria de fazer aqui algumas aplicações a respeito deste assunto. Daniel propõe em seu coração não se contaminar. Isso deve ser uma grande lição para nós. Daniel estava em Babilônia, não era a sua terra, não era o seu reino. Ele foi levado cativo para uma terra estranha que não era a terra dele. Assim como também nós, Jesus disse que somos
né? Peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra. Estamos peregrinando em terra estranha. E o Senhor Jesus nos chamou para sermos santos. Ele diz: sede santos, como santo é vosso Pai Celestial. Nós devemos ser santos. E o que nós aplicamos aqui, nesta decisão de Daniel, é que ele toma essa firme decisão de não se contaminar com a iguaria do rei. Queridos, precisamos ter esse sentimento de Daniel, de não nos contaminarmos com as coisas corriqueiras, pequenas deste mundo. Porque fazendo isso, nós vamos sobreviver e passar para as coisas maiores. Veja que Daniel ele não estava preocupado apenas com a comida do rei, em se contaminar com a comida do rei, mas com todo aquele sistema cultural da Babilônia, com toda aquela situação de idolatria, de perversão espiritual daquele povo. Nós vimos que Daniel e seus companheiros, eles sofreram nesse reino. Por exemplo, no capítulo 3 de Daniel, nós vimos que os companheiros de Daniel, eles foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, porque escolheram não dobrar-se diante da idolatria, adorando a estátua que o rei havia mandado fazer. Ou seja, Nabucodonosor fez uma estátua gigantesca e queria que todos adorassem aquela estátua, mas os companheiros de Daniel não o fizeram. E eles foram jogados na fornalha. Em Daniel capítulo 6, nós lemos que os governantes da Babilônia, eles tramam para pegar Daniel exatamente na oração. Daniel era um homem de oração. E eles, os presidentes, os sátrapas, os prefeitos, os vereadores, né? Como diz os presidentes, todos os do reino, os governantes do reino, eles viam Daniel orando e Daniel tinha crescido no reino e eles queriam algo para pegar Daniel. Não tendo achado nada na lei do rei, do seu país, não tendo achado nada, e Daniel procurou, claro, na situação espiritual de Daniel. Então, manda o rei Dário, que eles pedem ao rei Dário para fazer um edito, que ninguém devia pedir nada a ninguém, a homem nenhum e a Deus nenhum, senão ao rei. Se fizesse isso, seria castigado. Pois bem, Daniel foi lançado na cova dos leões, porque não quis deixar de falar com Deus por causa do decreto que os governantes fizeram o rei assinar. Grandes lições, não é, para a nossa vida. Daniel não apenas estava colocando em seu coração não se contaminar com comidas, mas com todo o sistema cultural depravado, idólatra da Babilônia. O mundo que nós vivemos pode ser muito bem chamado de a Grande Babilônia, por conta de tanta depravação, tanta idolatria, tanta situação contra Deus. A questão é, nós estamos dispostos a não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, com as iguarias deste mundo, que a Bíblia diz que é o reino de Satanás? Temos deixado de orar, de clamar ao Senhor por conta da pressão deste mundo? Temos deixado de adorar a Deus verdadeiro, ao Deus único? Quem sabe nosso coração tem algo a mais acima de Deus que nos impede de adorá-lo verdadeiramente? Estamos dispostos a ir para a fornalha de fogo por causa de Deus, de não nos dobrarmos diante de outros deuses,
para servir o Deus vivo, como os companheiros de Daniel, dedicarmos à oração, à vida santa diante de Deus. Nós não podemos nos contaminar com este mundo, ou seja, com esse sistema cultural depravado, idólatra que o mundo vive. O Senhor nos chamou para sermos santos e nós precisamos e devemos ser santos. Agora, como tenho dito, nada disso é tão fácil para nós. Daniel e seus companheiros arriscaram as suas próprias vidas. Os companheiros de Daniel foram lançados na fornalha de fogo. Daniel na cova dos leões. Foram perseguidos. Mas o Senhor estava com eles. O Senhor lhes deu força. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus, no capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias. Assim como Deus disse para Josué, no capítulo 1, depois da morte de Moisés. Assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo todos os dias. Não te deixarei. E então Deus disse para ele, ser forte e muito corajoso. Tem bom ânimo, eu estou contigo. Nós não temos forças de nós mesmos para vencermos o mal, vencermos o pecado. Mas nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está conosco. E não podemos deixar de falar com Ele nas nossas orações, não podemos deixar de buscar os seus ensinamentos através da palavra, de viver a comunhão do seu corpo através da igreja, mas viver para servir e adorar esse Cristo. Nós, ainda que fracos, temos um Senhor vencedor, um Senhor que venceu por nós, um Senhor que nos dá graça para vencermos o mundo nas suas astutas ciladas. Que nós não venhamos nos contaminar com este mundo, mas que possamos estar firmes e inabaláveis, servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, esteja conosco, nos dando assim a sua graça, ajudando-nos a permanecer firmes nele, firmes diante dele, servindo, adorando, vivendo para buscá-lo e sem nos contaminar com este mundo tão podre no pecado, com esse sistema cultural preso em tanto pecado, idolatria, situações horríveis contra o nosso Deus. Que Ele nos ajude a mantermos firmes na fé, a estarmos firmados na verdade. O Senhor é a nossa verdade, o Senhor Jesus. Que Ele assim nos abençoe e esteja falando em cada coração. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço a todos.